Shalom Adonai, meus queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu quero ler aqui uma palavra que se encontra no livro de Números 30, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero falar neste exato momento sobre a importância do cumprimento do voto que você faz diante de Deus. Eu quero dizer a você que todo homem deveria ter o mais profundo zelo pela sua palavra. E principalmente as promessas feitas deveriam ser cumpridas sem necessidade de contrato ou assinatura, meus irmãos. É exatamente isso que Moisés ensina no versículo em destaque. A importância de cumprir as promessas feitas a Deus e aos outros. Meus irmãos, o líder dos hebreus ensina que o voto diante de Deus deveria ser cumprido com todo esforço, na íntegra, sem justificativa para o descumprimento. Irmãos, devemos honrar nossa palavra diante de Deus e dos homens, demonstrando a nossa maturidade quanto àquilo que nós prometemos. Você sabe o que é que o sábio Salomão fala e o que ele nos ensinou? O sábio Salomão nos ensinou sobre a importância de se cumprir com rapidez o voto feito diante do Senhor. Sabe o que é que ele diz? Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Os que voltares, paga-o. Se você fizer um voto diante de Deus e você não cumprir, você é um tolo. E você está debaixo de maldição. Porque você mentiu para Deus. E para Deus não se mente. Nem para Deus, nem para o homem, nem para ninguém. Veja o que Salomão classifica, meus irmãos. Os que não cumprem os seus votos como sendo tolos. Então isto nos mostra quão diante do Senhor um propósito feito e não cumprido revela o caráter de quem o fez. Por isso Moisés orienta o povo a não violar sua palavra, mas a cumprir com tudo o que saiu da sua boca, ele diz. Você sabe o que é que Jesus Cristo diz em Mateus 5:37? Ensina, seja porém vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. O mestre dos mestres, ainda que não devemos jurar, mas a palavra deveria ser o suficiente, meus queridos. Nesta época, o povo já não cumpria os seus votos, mas prometia e quebrava o voto constantemente. Você sabe o que significa a palavra voto, meu irmão? A palavra voto deriva da palavra hebraica, que significa neder, que significa voto, promessa, oferta. Seja a palavra voto, significa fazer uma oferta com propósito específico. Por isso, para que o voto fosse ainda mais efetivo, era costume oferecer uma oferta. Ainda quando se votava, ninguém era obrigado a votar, mas uma vez feita a promessa, ela deveria ser cumprida. Meu irmão, quando alguém fazia um voto segundo os ensinamentos de Moisés,
sua própria vida estaria sendo empenhada naquela promessa, o que obrigava o seu cumprimento. Temos duas palavras em hebraico que revelam a necessidade de se levar a sério o cumprimento do voto feito: a alma e a palavra. A palavra alma em hebraico é nepes, que significa alma, vida, pessoa, mente. Ou seja, a vida da pessoa está empenhada naquela declaração, sendo que por isso haverá cumprimento do propósito. E é a segunda palavra hebraica, é dabar, que significa declarar, conversar e prometer. Então, meus queridos amados ouvintes da Palavra de Deus, essas palavras estão mostrando que é uma oferta declarada, portanto, direcionada ao Senhor. Votar é o ato de consagrar uma oferta ao Senhor de maneira verbal. É prometer algo ao Altíssimo e buscar o seu cumprimento com força de sua alma e assumir um compromisso com o eterno Deus Todo-Poderoso. Lembro-me que antigamente as pessoas não tinham necessidade de contrato e assinatura, pois uma palavra de caráter prometeria e cumpriria na íntegra. Tinha pessoa que dizia assim, ó, pega aqui no meu bigode, pegava um fiapo do bigode e garantia a palavra e cumpria. Hoje não. Hoje pode arrancar os cabelos todos, pode raspar o bigode todo, que o cabra não está cumprindo os seus votos diante de Deus. Meu irmão, a Bíblia ela condena quem vota e não cumpre. Quem faz promessas vazias e empenha sua palavra naquilo que não será capaz de cumprir. Votar casualmente é um pecado grave diante de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Manter os votos e as promessas fortalece o relacionamento. Veja que a declaração de um voto é algo consciente. Por não ser impensado, logo o homem liga a sua própria alma ao voto, através da sua declaração consciente, meu irmão. Assim também é na vida espiritual. E no momento em que o voto foi feito, sua alma estará ligada àquele voto, obrigando a necessidade do cumprimento, meu filho e minha filha. Santa do Senhor e santo do Senhor. Nas Santas Escrituras, nós temos muitos exemplos de votos que foram feitos diante de Deus e o resultado destes votos, meus irmãos. Mas creio que nenhum se assemelha ao voto que fez o patriarca Jacó, quando ainda fugia da casa dos pais. Meus irmãos, segundo as Escrituras, Jacó, ao fugir do seu irmão Esaú, após ter enganado seu pai para ter a bênção da primogenitura, teve uma visão de Deus. Ao reconhecer que aquela visão era divina, o patriarca dos hebreus decide fazer um voto com o Todo-Poderoso. Neste voto ele pede alguma dádiva e promete dar o dízimo de tudo. Então a palavra de Deus diz: e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha aí olha aí o voto que Jacó fez. Jacó pediu algo e fez um voto.
E naquele momento em diante, ele viu a manifestação e a provisão de Deus. Caso ele não cumprisse, receberia certamente algo que ele mesmo não estava esperando. Aquele voto feito por Jacó não foi negligenciado, mas ele prosperou, honrou aquilo que havia prometido ao Senhor. A partir daquele voto feito por Jacó, Deus prosperou a vida de Jacó e fez dele o pai de uma grande nação, pois dos filhos dele nasceram as 12 tribos de Israel, que viria a se tornar uma das nações mais prósperas do mundo. O povo israelense é abençoado até hoje, meus irmãos, por causa daquele voto. Meus irmãos, quando você cumpre com seus votos diante de Deus, entregando ofertas, dízimo, Ele se encarrega de realizar os sonhos que estão no teu coração. Mas quando a promessa é negligenciada, então aquele voto quebrado traz maldição. Lembre-se disso. Aquele voto quebrado traz maldição. Então preste bem atenção. Tome muito cuidado com os votos que você faz diante de Deus. Porque se você fazer e não cumprir, você está debaixo de maldição e vai ficar amaldiçoado o tempo todo. Porque você fez um voto e não cumpriu. Amém? Eu poderia falar de inúmeras. Abraão fez voto diante de outros e outros e outros. Mas o tempo não nos espera e eu não gosto de falar muito no momento de sabedoria. Poucas palavras basta. Eu quero falar com você neste exato momento. Você que fez um voto diante de Deus, de abençoar a obra de Deus e até hoje você não cumpriu este voto. Você que passou mensagem para mim dizendo que ia cumprir, você dizendo que ia honrar na obra de Deus, e a obra já está, a muralha já está pronta, o alicerce já está pronto, e você nunca, nem sequer R$10 você enviou. Você prometeu, não foi a mim. Você prometeu, foi a Deus, porque eu estou construindo lá, é a obra de Deus. Cuidado para você não ficar debaixo de maldição. É melhor você honrar. É melhor você estar... Eu não posso mandar tanto. Eu mando R$10, eu mando R$5. Mas aí você vai estar honrando. Se você não pode, para Deus, você vai dar o seu melhor. Se o seu melhor for R$10, é porque você só tem aquele pouquinho e você tirou R$10 para abençoar a obra. Então, honre com suas palavras, como os antigos cumpriam, seja fiel. A palavra de Deus diz, a palavra de Jesus Cristo diz sim, sim e não, não. Nossas palavras têm que ser assim. Então devemos honrar e cumprir com os nossos votos diante de Deus. Então, neste exato momento, eu quero falar com você que só falta nós estarmos agora comprando material para levantar a igreja e bater a laje e pagar a mão de obra. Continuamos pedindo a cooperação e a ajuda de vocês para que vocês lancem a semente de vocês, para que vocês abençoem a obra de Deus, porque você abençoando, você será abençoado. Olha, Jacó abençoou. Deus abençoou ele e ele abençoou a obra de Deus, e ele, de tudo, ele dizimava para o Senhor, e Deus honrou e fez dele o patriarca de 12 tribos que foram muito prósperas e foram abençoados. Então, se você quer ser abençoado, então abençoe a obra de Deus. Abençoe enviando pela Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 000040, você vai botar
3963, dígito 4. Fábio Silva Nascimento. Você também quer falar comigo diretamente pelo Zap? Quer entrar em um propósito de oração para Deus honrar a tua vida? Então você me adicione no Zap 19989199513. Você entra num propósito, faz um voto diante de Deus, mas você faz o voto para cumprir, porque se você fizer o voto e não cumprir, você está debaixo de maldição. Tá bom? Fiquem todos na paz de Deus. Um grande abraço. Que o Espírito Santo de Deus traga paz e luz em vossos corações. Tchau a todos! Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja nos corações de todos vocês. Shalom Adonai, meus queridos e amados.